Olá amigos, o dia seguinte, aquilo que os primeiros seguidores de Jesus fizeram após a sua ascensão. Eu devia ter feito este vídeo ontem, mas não foi possível, então quero trazê-lo hoje para que concluamos este capítulo. Hoje quero falar-vos acerca de rejeição que não nos limita. Somos muito sensíveis a qualquer rejeição. Vivemos tempos em que a simples indiferença em relação ao que dizemos, fazemos ou queremos nos leva a ficar melindrados ou mesmo, em alguns casos, ofendidos. Precisamos de aprender a ser mais imunes e resistentes a esta postura. Paulo, o apóstolo Paulo, dá-nos algumas orientações neste âmbito. Vamos ler o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 32 a 34. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto diziam: a respeito disto te ouviremos outra vez. Foi assim que Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, e bem como uma mulher de nome Damaris e ainda outros com eles. A ridicularização do apóstolo, assim que se apercebem que a ressurreição não era uma deusa, a Anastasis, mas uma manifestação poderosa de Deus sobre Jesus que o trouxe da morte para a vida, é revoltante, tanto hoje como então. A preferência por lendas, misticismos, de devoções ilógicas e por aí fora, deixa qualquer um perplexo. Como duvidar do poder de Deus para trazer à vida o seu filho, mas aceitar toda esta panóplia de mitos ridículos, de figuras imaginárias e de que em nada de concreto oferecem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Simplesmente ridículo e revoltante. Era revoltante na altura, continua a ser revoltante nos dias de hoje. No entanto, o que sobressai aqui é que Paulo não se deixa abater com esta rejeição, mesmo até com a ridicularização de que foi alvo, mas soube centrar-se em quem abraçou a fé e que, segundo se consta, deu origem, mais tarde, a uma das figuras importantes do cristianismo, o tal São Dionísio, o primeiro bispo de Paris no século III. Ou seja, no fim de contas, houve uma rejeição geral da maior parte das pessoas, mas aqueles que abraçaram a fé marcaram a vida de outros. Nós temos que ser mais imunes à rejeição. E hoje em dia isto é um assunto muito polémico e muito em voga por causa das redes sociais. Faz parte do processo, faz parte do caminho. Por vezes não é por mal, apenas a distração ou mesmo pessoas que buscam outras coisas e outros interesses e às vezes parece que não querem nada connosco e esse melindre tem que desaparecer. Uma coisa deve ficar bem claro na nossa mente. Os que desejam conhecer Deus e caminhar com Ele não têm culpa dos que têm outras preferências e que muitas vezes menosprezam e até levam ao ponto de não só rejeitar, mas também ridicularizar a opinião de outros. Por vezes, ficamos tão afetados com a rejeição que acabamos por desvalorizar quem pode fazer a diferença mais à frente e ser um fator de mudança e também de influência, como foi o caso deste Dionísio e até Damaris, que no fim de contas foram figuras que marcaram a diferença daquela região e daquele tempo. Sejamos, por isso, fortes e deixemos-nos de sensibilidades que nos desfocam da importância e do valor que cada um tem. O mais importante é perceber que se há pessoas interessadas, se há pessoas que acolhem a mensagem, ocupemos-nos delas. Possamos dar o nosso melhor, porque não sabemos o que elas poderão ser no futuro ou o que poderão fazer. Muitas vezes surpreendem-nos bastante pela positiva. Não nos deixemos afetar pelas rejeições. Confiemos em Deus e veremos como a vida, amém, correrá melhor. Que Deus os abençoe.